Vamos iniciar os nossos estudos a partir da discussão das problemáticas contemporâneas e intervenção do Estado. Vamos entender o que são essas problemáticas e como tem agido historicamente o Estado. O primeiro conceito, o grande problema que nós vamos abordar é a ideia de pobreza. O que é pobreza? A princípio, pela banalidade com que a palavra é usada, nós pensamos que entendemos o que é pobreza. Todavia, não é tão fácil assim definir o que é pobreza. No dicionário, qualquer um de nós, se nós formos ao dicionário, vamos encontrar que pobreza é falta daquilo que é necessário à subsistência, é penúria. Já na apostila de vocês, o conceito que a autora vai abordar é o de condição que afeta os indivíduos ou grupos expressa na privação dos meios adequados de subsistência. A professora Antônia Jesuíta de Lima, que é professora do Programa de Políticas Públicas e do Departamento de Serviço Social, no livro belíssimo que fala sobre as multifaces da pobreza, eu recomendo inclusive que vocês leiam, ela diz que pobreza é uma relação social de caráter multifacetado. Ela discute que não basta a gente não ter renda ou não ter acesso. É um conjunto de situações que caracterizam a pobreza. Bem, de qualquer modo, qualquer conceito que nós iremos trabalhar, poderíamos listar vários conceitos, e no livro da professora Jesuíta ela faz isso, nós vamos encontrar que todos eles apontam para a ideia de privação de saneamento, de habitação, de educação, saúde, cultura, liberdade, enfim, a ideia de privação. A tentativa do mundo de compreender a pobreza é antiga, né? E os organismos multilaterais, né, como a ONU, criaram, né, vários índices. Um deles é o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice é uma tentativa de demonstrar os indicativos de pobreza. Bem, outro conceito que nós vamos trabalhar é o conceito de desigualdade. O que é desigualdade? Como vocês podem perceber, desigualdade não é aquilo que é diferente, é aquilo, né, que tem uma relação que não é correspondente. Então, se nós temos um prédio luxuoso de um lado de uma favela, nós podemos falar em desigualdade. Então, desigualdade, né, no dicionário, nós vamos encontrar o quê? Caráter, estado de coisas ou pessoas que não são iguais entre si. Dessemelhança, diferença, falta de uniformidade, de regularidade, variação, desnivelamento. É isso que Antônio Wise diz que é desigualdade. De certo modo, quando a gente fala de desigualdade, a gente fala da distribuição da riqueza numa sociedade, numa população. E por isso, né, os países, né, procuraram estabelecer índices. E nós temos, né, o índice de Gini, que é aquele que mede o grau de concentração de uma riqueza. Ora, ao mesmo tempo, se ele mede a concentração, ele também mede a distribuição, né? E esse índice, ele varia de 0 a 1, né? Quanto mais próximo de 0, né, maior a distribuição. Quanto mais perto de 1, né, maior a desigualdade. Então, um país que tem um índice de Gini 1, ele é um país de altíssima desigualdade, de máxima desigualdade. Já um país que tem 0, o mais próximo de 0, ele é um país que caminha para a igualdade. No Brasil, os últimos dados da PNAD de 2009 diz que o Brasil é um país com 0,509
Então, é um país que está, né, mais para o lado de 1 do que para 0. Então, é um país, né, de grande desigualdade, onde 10% da população ocupada concentra 41,5% dos rendimentos e os 10%, né, que têm rendimentos mais baixos ficam com 1,2% das remunerações. Então nós temos um país profundamente desigual, mostrando isso estatisticamente. O outro conceito que nós vamos trabalhar, outro problema, é o problema da exclusão. O problema da exclusão é, quer dizer, o que é exclusão? Né? Exclusão é não pertencer, né? É não ser incluído, é aquele que está privado ou excluído de alguma coisa, né? É não pertencer a um determinado grupo, né? Não ter acesso a benefícios ou serviços oferecidos pelo Estado ou oferecidos pelo mercado. Por exemplo, se nós temos um conjunto habitacional de favela, onde as pessoas estão amontoadas umas sobre as outras, diremos que essas pessoas essas pessoas estão excluídas, porque elas não moram em condições de habitação próprias, né, do nosso padrão civilizatório. Não tem saneamento básico, não tem urbanização, as próprias casas, né, não garantem os benefícios do progresso social. Então nós podemos dizer que nós podemos falar em exclusão social. Existe no Brasil um trabalho muito interessante, que seria muito bom que vocês conhecessem, que é um mapa da exclusão social. Um trabalho feito por 2 pesquisadores que mostra que um Brasil desigual, lembrando um pouco até aquela famosa frase do Jacques Lambert, sobre 2 Brasis, onde o Norte e o Nordeste não são amplamente, né, excluídos e os outros não são os incluídos. A pergunta que a gente faz para vocês agora, sim, e diante dessa situação, e o Estado? Né? O que faz o Estado? Qual é a história de intervenção do Estado? O que é o Estado? Quais são seus conceitos? Como tem agido o Estado nessa problemática? Em síntese, o que é o Estado? Então essa é a primeira parte da nossa aula. Nós vamos continuar na parte seguinte respondendo a essa pergunta: o que é que o Estado tem feito para equacionar esses problemas?